Desde o dia em que eu escrevi minha primeira linha de código até eu conseguir o meu primeiro emprego como desenvolvedor foram 5 meses. Isso sem fazer nenhum tipo de bootcamp ou ter concluído alguma faculdade. Ao longo desse vídeo eu vou te contar 3 grandes erros que todos os desenvolvedores praticamente cometem. Ficamos perdidos com tantas opções de linguagem de programação que tem por aí, porque a gente fica com medo de fazer a escolha errada e acabar perdendo tempo. E eu aprendi que linguagem de programação não importa muito, porque se você aprender lógica de programação e algoritmo, você consegue aplicar em todas as linguagens. Muitas pessoas começam com Python, porque é uma linguagem fácil e rápida de escrever. Mas isso pode acabar se tornando um problema, porque você vai escrevendo ali seu código em Python e ele faz muita coisa por você, então no final das contas você não sabe muito bem o que está fazendo. Eu comecei com C++, que é uma linguagem que você precisa escrever detalhadamente praticamente tudo. E isso torna o seu aprendizado um pouco mais difícil. Mas nesse momento, você precisa se preocupar em aprender a fazer direito e depois você se preocupa em aprender a fazer rápido. E aqui a gente tem a diferença entre um código em Python e um código em C++. Esse código faz a mesma coisa, mas perceba a diferença da quantidade de linhas que a gente precisa escrever em C++. E presta atenção aqui, eu não estou dizendo que é errado você começar com Python, nem que você precisa começar com C++. Mas se você começar com Python, você vai ter que ter ciência que você vai precisar correr atrás das coisas um pouco mais lá na frente. E depois de escolher uma linguagem, vem aquela dúvida: como estudar? E aqui as pessoas cometem o grande primeiro erro que vai acabar atrasando muito, mas muito o aprendizado delas. Só assistir aulas. A maioria das pessoas, quando está começando na programação, vai a algum tipo de site, como uma plataforma chamada Udemy, e procura lá algum curso na linguagem que ela escolheu. E aí depois ela vai para o próximo passo, que é escolher um curso que ela nunca vai terminar. Já outras pessoas preferem assistir muitos tutoriais no YouTube e elas ficam ali assistindo videoaulas de códigos que elas nunca vão codar. E isso é um problema porque te dá uma falsa sensação de progresso. E se eu fosse você, anotava isso aqui: codificar na cabeça é muito diferente de escrever um código e solucionar os seus problemas. Então beleza, qual é então a maneira correta de estudar? E a resposta é muito simples: você deve aprender codificando. Então qualquer tipo de tutorial que você assistir, faça junto e depois vá fazendo pequenas alterações. Isso vai ser muito importante porque vai te ajudar a melhorar a sua criatividade e pensar além dos tutoriais. Pense em outras situações, alguns tipos de problemas que você pode resolver com os conceitos dos assuntos que você acabou de aprender. Em apenas 2 meses de estudo, quando eu ainda estava estudando HTML e CSS com Gustavo Guanabara, eu decidi parar de assistir videoaula e fazer algum projeto para poder testar os meus conhecimentos. Então, antes de avançar para os próximos módulos, eu parei e fiz um projeto e o projeto ficou dessa forma aqui. Eu ainda estava faltando aprender alguns módulos e um conceito muito importante que é de responsividade. E mesmo assim eu fiquei muito feliz com o desafio e com o resultado, e isso me fez consolidar muito o que eu tinha aprendido. E no começo eu sei que é muito difícil você fazer alguma coisa sozinho, e é por isso que você deve buscar ajuda. E se você comprou algum tipo de curso, pode continuar seguindo o cronograma do curso, ou então você pode ir para o YouTube e pesquisar por projetos na linguagem que você está estudando. E aí depois de copiar alguns projetos, você já vai estar pronto para poder trabalhar em seus próprios projetos. E fazer os seus projetos vai te ajudar em diversas formas. Você vai ver como um desenvolvedor de software trabalha no mundo real, porque você vai começar a escrever seus códigos e você vai começar a ter erros e você vai ter que começar a pesquisar para poder solucionar os seus erros. Outra coisa que você vai estar construindo o seu portfólio, você pode subir os seus projetos para o GitHub e depois colocar o link lá no seu currículo, porque isso vai ajudar a despertar a curiosidade e a atenção dos recrutadores. E fazendo isso, você vai começar a ter confiança para poder enfrentar os desafios de um verdadeiro desenvolvedor de software. E outra coisa que você vai estar mostrando que tem vontade de aprender, porque você teve que pesquisar, buscar para poder construir os seus próprios projetos. E presta atenção aqui, ó. Isso é muito importante, porque foi isso que me destacou e fez eu conseguir a minha primeira oportunidade. A busca, a vontade de aprender. Mas aí você deve estar se perguntando: em que tipo de projeto que eu devo trabalhar? E eu recomendo você pensar fora da caixa. Olhe ao seu redor. Pense que tipo de problemas você mesmo tem e procure soluções para eles. E o seu projeto não precisa ser uma ideia revolucionária, mas precisa ser algo simples e que vai solucionar um problema de verdade. Eu odeio passar horas no mercado. E antes mesmo de ser programador, eu fiz uma planilha no Excel que me faz economizar
1 hora no supermercado. Perceba que eu fiz isso antes de ser programador. Eu tinha uma necessidade e eu resolvi essa necessidade. E eu tenho certeza que você também tem a capacidade de resolver problemas que você mesmo possa ter. Mas se você ficar achando que isso é muito difícil de fazer, eu não quero que você fique travado. Você também pode fazer projetos comuns que você foi encontrando na internet. Só lembre de uma coisa, tente melhorar esses projetos, dê aquele toque especial que só você sabe. E agora que você já tem um currículo e está confiante com as suas habilidades de programação, chegou a hora de procurar um emprego. Mas antes, espere um segundo, eu vou te contar o grande segundo erro que a maioria dos programadores cometem. Não se preparar para as entrevistas. Em um mundo ideal, ter boas habilidades de programação e um bom currículo é tudo aquilo que você precisa para se tornar um desenvolvedor de software. Mas, infelizmente, as empresas de tecnologias, elas dificultam um pouco esse processo para poder selecionar melhor os candidatos. Elas fazem perguntas específicas sobre programação. E preste atenção aqui, ó. Se você não se preparar para essas perguntas, você vai acabar se frustrando. Então, vamos ver como é que a gente faz para poder se preparar para essas entrevistas. As entrevistas, elas são baseadas em alguns conceitos de ciência da computação, mais especificamente como estrutura de dados e algoritmos. A Google criou um curso e o disponibilizou gratuitamente. É um curso ministrado em Python e nesse curso de 4 semanas você vai aprender sobre diferentes algoritmos relacionados à busca e à classificação. Você aprenderá sobre estrutura de dados como os mapas, árvores e gráficos. E não se preocupe se você não conhece nada sobre isso agora, porque no final do curso você já vai ter algum conhecimento. Mas para isso você vai precisar fazer um compromisso. E o primeiro deles é que você vai precisar terminar esse curso. Como eu falei, a maioria das pessoas começam cursos e não terminam. Então, faça um compromisso com você mesmo de todos os dias dar pequenos passos para que você consiga finalizar esse curso. E o segundo compromisso é que você precisa seguir o cronograma do curso. Faça os exercícios, porque assim você vai estar praticando. Porque como eu falei, para aprender a programar, você precisa programar. Você também vai precisar praticar algumas perguntas feitas pela empresa. E eu recomendo você utilizar o site do LeetCode. No LeetCode você vai receber algumas perguntas no estilo das entrevistas. Você poderá escrever ali o seu código e testar a sua solução ali mesmo no site. E é muito bom porque as perguntas elas são classificadas entre fáceis, médias e difíceis. E isso é muito bom para quem está começando. E quando você começar a resolver as perguntas de nível médio em mais ou menos 1 hora, eu acho que esse é um bom indicativo para você começar a mandar currículos para a vaga de desenvolvedor de software. E aí não deve demorar muito para que você consiga o seu emprego. Se você começar a olhar as vagas, os requisitos que essas vagas estão pedindo e você começar a estudar eles, eu tenho certeza que você vai conseguir um emprego na área da programação e se tornar um desenvolvedor de software. E para a maioria das pessoas, esse será um caminho de muita decepção. E é aí que elas cometem o terceiro e último erro. Elas desistem. E agora que você já sabe de todas essas coisas, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, onde eu conto como é que eu consigo acordar 4 horas da manhã para poder estudar programação aí há 200 e poucos dias consecutivos.